Olá, aqui é Alexandre Cardoso da Costa com você. Quero compartilhar com você um pouquinho sobre a minha história e todos os momentos que eu passei até chegar até aqui. Hoje, graças a Deus, sou advogado, tenho um escritório muito bem estabelecido junto com a minha esposa, a doutora Elisângela dos Santos Costa, mas nem sempre foi assim e estudar direito sempre foi um certo caminho que a gente queria, mas de certo momento o destino se encarregou de mostrar para nós, de me mostrar principalmente, o quanto o direito era importante para mim. Bom, para começar, simplesmente eu já fiz de tudo, sempre aquele desejo de sucesso. Eu trabalhei no McDonald's, eu trabalhei de auxiliar de carga e descarga de caminhão, trabalhei de vendedor muito tempo, e transportadora. Cheguei então, junto com a minha esposa, que já era advogada. A minha esposa era estagiária de um escritório de advocacia e ganhava muito pouquinho, né? Muito pouco, e eu tentei a vida como vendedor para desenvolver e ganhar um pouco mais profissionalmente. Os nossos planos eram então de construir um escritório de advocacia onde eu seria um contador e ela seria a advogada. Eu comecei a cursar curso de ciências contábeis, mas no primeiro momento não me agradou, ou a gente precisava de um resultado rápido, então eu fui fazer um curso técnico de contabilidade numa instituição muito prestigiada na minha cidade, e foi um curso de um ano, mas um ano muito intenso, onde eu aprendi muito sobre contabilidade, sobre os impostos. E a nossa ideia era, no final de terminar esse curso, trabalhar com contabilidade e direito junto com o escritório próprio, né? Era realmente muito difícil, a gente ganhava muito pouco, ela ganhava, uma estagiária de direito, não tinha carteira assinada, eu trabalhava numa empresa de vendedor, mas não estava indo bem nas minhas vendas. Eu acredito que eu não sou muito agressivo em relação às pessoas, então eu tinha uma certa dificuldade de trabalhar com vendas. Então acabei indo trabalhar como vendedor de água mineral, de moto, né? Teve um tempo que eu fui vendedor de linhas de celular. Eu tinha uma moto velha que eu comprei usada. Para você ter uma ideia, a moto era tão ruim que eu joguei fora. Teve um dia que eu estava de terno de moto, a minha calça social encostou no cano da moto, derreteu. Eu fiquei empenhado muitas vezes com aquela moto, então foi realmente um caminho muito difícil. Mas sempre no desejo de fazer algo diferente, né? Fora a questão profissional, eu e minha esposa sempre procuramos ajudar as pessoas. A gente participou ativamente por um bom tempo com trabalho com jovens, resgatando jovens das drogas. E o nosso desejo sempre foi de ter uma profissão que fosse rentável, mas ao mesmo tempo que fosse algo que trouxesse vamos dizer assim, uma satisfação profissional, né? A minha esposa, então, como advogada, e eu tentando como vendedor. Depois de um certo tempo, eu terminei meu curso contábil, e nesse ano, onde eu terminei meu curso de técnico contábil, eu fui trabalhar de vendedor de refrigerante de moto, né? Eu tinha um salário razoável até, e trabalhava de moto, anotando pedidos de refrigerante. E nosso projeto meu e da minha esposa, era no final terminando esse momento onde que eu teria esse curso técnico, a gente pudesse realmente construir algo nosso. E aí eu trabalharia com uma questão contábil e ela com direito. A gente montaria nosso escritório. Na verdade, ela já tinha um escritório que ela estava montando aos pouquinhos. Era um escritório pequeno, muito pequeno, de uma salinha no centro da nossa cidade. E a minha ideia era trabalhar na área contábil com ela. Por uma ironia do destino, né? Trabalhando na parte de vendas, eu trabalhava de moto e eu viajava em várias cidades do interior do meu estado, aqui do Rio Grande do Sul, na região da Serra. E então, um dia, eu estava voltando já com um projeto de pedir demissão dessa empresa, porque eu já tinha concluído o meu ensino técnico, e nosso projeto era então de continuar e fazer o escritório acontecer. E por um azar do destino, poucos dias antes de solicitar a minha demissão, eu sofri um grave acidente na estrada entre a cidade de Garibaldi e Farroupilha,
um acidente extremamente grave. Eu estava de moto e estava viajando numa curva e um caminhão invadiu a minha pista e eu não consegui desviar a tempo, eu só consegui pensar em sobreviver em fração de segundos. Mirei numa roda do caminhão e voei, fui parar do outro lado do caminhão. Foi realmente uma tragédia bem forte, violenta. Eu quebrei dentes, me quebrei todo, né? Mas o mais complicado foi que eu tive uma lesão, uma fratura exposta do osso do húmero do braço esquerdo. Bom, enfim, eu fui socorrido, a gente começou a fazer o tratamento e os médicos começaram a suspeitar de algumas coisas. E no hospital foi um momento muito difícil, muito complicado. A gente acabou suspendendo todos os projetos profissionais e o médico, eu não conseguia mais movimentar meu braço esquerdo, só movimentava meu braço direito. E o meu médico tinha uma certa suspeita de uma lesão mais grave e ele pediu 3 meses para fazer um outro exame. Eu fui a Porto Alegre para fazer consultar com um médico que era da empresa, na capital aqui do Rio Grande do Sul, e ali o médico foi muito rude comigo. Eu achei que ele foi muito áspero. Eu estava com muita dor, eu tinha uma dor terrível que não passava, uma dor violenta. Tomava remédios, eu tomava todo tipo de analgésico que você possa imaginar. Eu tomava muitos analgésicos e não passava. Eu tinha uma dor no meu braço esquerdo. Eu lesionei meu braço esquerdo. E nesse médico ele foi muito rude comigo e disse que essa dor eu achei que era uma questão de tempo, eu ia recuperar o movimento do meu braço, a dor ia passar e tudo ia continuar, mas o médico foi muito áspero e muito duro comigo e disse: não, vai ter essa dor o resto da tua vida e tu nunca mais vai mexer o teu braço esquerdo. Foi um golpe muito violento, né? Eu me lembro que eu estava em Porto Alegre, eu saí, eu não mexia o braço esquerdo, eu tinha que usar as 2 mãos, eu usava a boca, uso bastante até hoje, né? Para segurar o envelope, para ligar para minha esposa e dizer para minha esposa que o médico disse que nunca mais eu ia mexer e pior, eu não iria mais ter sossego dessa dor neuropática que eu tinha, né? A lesão era extremamente grave, eu lesionei a coluna vertebral, o nervo foi arrancado com a violência do impacto, a cabeça vai para um lado e o braço vai para o outro. E eu acabei lesionando então a coluna vertebral e eu não tinha mais recuperação. E eu estava nessa empresa então com esses projetos todos, profissionais, sonhos. Bom, resumindo a história, passando o tempo, eu comecei a fazer fisioterapia todos os dias. Eu tive que parar com os meus projetos profissionais, eu tive que ficar em auxílio-doença, então eu iniciei a minha jornada com o INSS. E eu confesso para vocês que foram momentos muito ruins ir para o INSS, apesar de que nas perícias eu sempre fui muito bem tratado pelos médicos peritos, mas era muito ruim depender do INSS, era muito ruim ter que depender desse dinheiro e ter que fazer perícias o tempo todo. Eu cheguei a ficar afastado 6 anos, né, recebendo auxílio-doença. E nesse período em que eu estava em tratamento, foi aí que surgiu uma grande oportunidade. Primeiro, eu criei um grupo no Facebook sobre a lesão que eu tenho, que se chama plexo braquial, que é a lesão que eu tenho no braço. Eu posso botar até o link depois aqui. Foi um grupo que eu criei, saiu até na Rede Globo, com pessoas que tinham o mesmo problema que eu. Hoje esse grupo passa de 5.000 membros, eu sou administrador. São pessoas que têm esse mesmo problema que eu. E eu comecei a ver muitas histórias de pessoas que tiveram a sua vida interrompidas por um acidente, por uma contingência, por uma situação que não era esperada. Eu, de certa forma, eu tive seguro do DPVAT, eu tive seguro da minha própria empresa, eu tive o auxílio-doença, foi um acidente de trabalho, depois eu ganhei uma ação trabalhista contra essa empresa, né? Então, de certa forma eu estava protegido, mas eu vi muitas pessoas que não tinham proteção nenhuma, eu ia para o INSS, conversava com pessoas e via aquelas pessoas naquela situação. E a minha esposa, como advogada, então pensou em se especializar na área que a gente chama previdenciária, na área do INSS. Ela era especialista na área do direito do trabalho e ela disse que não tinha condições de compreender os cálculos que se faz de benefícios.
E eu, junto com ela, como eu estava só estudando, tentando me recuperar, fazendo fisioterapia, eu, junto com ela, resolvi fazer um curso lá também na cidade de Porto Alegre, nossa capital, sobre cálculos previdenciários. Eu confesso para vocês que foi muito difícil para mim entender. Minha esposa não entendeu nada e ela disse: eu preciso de ti, que tu vai estudar esses cálculos. E aí eu voltei a fazer a faculdade de contabilidade, enquanto me recuperava em fisioterapia, todos os dias fisioterapia, hidroterapia, levava choque no meu braço, eu consegui alguns remédios que amenizaram a minha dor. Nesse meio tempo eu conheci o doutor que me operou na cidade de Florianópolis, que aí eu consegui recuperar parte do movimento, né? Hoje eu consigo fazer esse movimento, eu movimento meu braço, mas eu nem mexo, eu só consigo fazer isso, né? Essa foi a única recuperação que eu tive. Eu não sinto nada, né, no meu braço esquerdo, eu só sinto as dores. Hoje eu tomo 4 medicações para dor, então, gente, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é sentir dor, né? Eu ainda agora, enquanto gravo esse vídeo, eu sinto bastante dor, né? E eu vi muitas pessoas sofrendo no INSS, como eu sofri, sofrendo com doenças, sofrendo com situação. E aí eu comecei então a tentar me aprofundar nesses cálculos previdenciários. Eu fiz muitos cursos, eu me associei a um instituto chamado Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, ao qual faço parte até hoje, um grande instituto do direito. E para mim compreender os cálculos previdenciários, eu tinha que entender a lei. Eu não era tão conhecido do direito. Então eu disse: eu uso mais o direito do que a contabilidade, então eu vou fazer direito. Eu posso ajudar as pessoas, eu posso usar o que eu sei para ajudar as pessoas a enfrentar o INSS. Porque nós tínhamos muitas situações que eu conheci, de pessoas que eu conheci na perícia, pessoas que eu conheci nos corredores do INSS, que tinham perícias negadas, que não conseguiam se aposentar ou que não conseguiam ter uma aposentadoria digna. E eu, através do estudo sobre esses cálculos, do estudo das leis, eu fui fazer direito, enquanto minha esposa já tinha o escritório de advocacia. Então eu comecei também a advogar, de certa forma, mesmo sem ter me formado, vamos dizer assim, né? Eu, junto com a minha esposa, a gente conseguia fazer vários processos e eu comecei a ajudar pessoas que tinham problemas no INSS enquanto eu estudava. Eu estava estudando e fazendo um certo estágio no escritório da minha esposa, num horário mais à noite, né? Num horário diferenciado. E tentando me recuperar dos meus movimentos, tentando recuperar das minhas dores. Passou um certo tempo, depois de bastante curso, bastante estudo, eu ainda estava em auxílio-doença. E chegou um dia que eu disse que eu tinha que tomar uma decisão na minha vida, porque eu estava ganhando um benefício do INSS e eu ainda achava muito pouco. E eu também sentia aquela vontade grande de poder usar os meus conhecimentos para ajudar as pessoas, para poder ser um advogado. Então chegou um dia que eu fui para uma perícia médica do INSS e eu estava com muito medo, porque eu me lembro que eu conversei com o perito ainda que já tinha me atendido, um perito muito querido, muito legal aqui na minha cidade, e a gente falando do meu quadro, das minhas lesões, das dores que eu sentia, eu disse para esse perito: esse doutor, eu tenho muitas dores ainda, eu não sei como é que vai ser meu futuro, eu não sei como que eu vou lidar com essas dores, eu não sei se eu vou conseguir trabalhar, mas eu quero trabalhar, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ser um advogado, eu quero poder fazer alguma coisa para essas pessoas que estão aqui no INSS, eu quero fazer alguma coisa para essas pessoas que estão aqui nessas filas, e eu sei que eu posso. Eu senti na pele o que eles sentem, eu vivi a realidade deles lá como paciente, como um segurado, não como um advogado. Mas eu era uma pessoa segurada, eu tinha um problema, eu tenho até hoje. Eu virei uma pessoa com deficiência. E eu disse para o doutor, eu quero liberação, eu não quero mais ficar em auxílio-doença, eu quero ser advogado. Esse é o meu sonho, esse é o meu projeto. E então o doutor disse, eu disse ainda para o doutor, só escreve aí que eu tenho muita dor e eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se eu vou ter condições de viver com essa dor, de conviver com isso e de conseguir trabalhar. E eu me lembro muito bem esse dia. Eu saí
da perícia e sentei lá na frente, onde eu tinha que esperar uma folha, né? Hoje não é mais assim, mas tinha que ficar lá esperando. E eu sentei lá, eu olhei, vi aquela agência cheia de velhinhos, de pessoas doentes, de pessoas mancando. Eu fiquei preocupado na minha situação, da dor que eu estava sentindo, e eu falei com Deus ali, que eu chorei, eu disse: Deus, o que vai ser agora? Como que vai ser? Como que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Será que vai dar certo isso? Será que não é melhor eu ficar em benefício? Mas eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa, eu sei que eu posso, eu quero ganhar dinheiro também. Eu quero prosperar financeiramente, eu sou muito novo. Quando eu sofri o acidente, eu tinha 29 anos. Eu recém tinha feito 29 anos, tinha feito 4 dias do meu aniversário quando eu sofri o acidente. E eu estava ali, eu chorei ali no INSS, sentado, olhando para a entrada, onde estava uma fila de pessoas, estava gente de todos os lados. Era um dia ainda bonito, claro, mas para mim estava tudo uma luta. E eu me lembro que quando eu saí com aquele papel, eu tinha um sentimento de alívio, mas também de medo. Eu tinha alívio porque eu não dependia mais do INSS, eu não era mais escravo dele, eu não tinha mais que passar por perícia nenhuma. E eu senti esse alívio e eu me senti livre para poder voltar a trabalhar, para poder voltar a contribuir para a minha sociedade. E ali eu terminei meus estudos, terminei minha faculdade de Direito. Nesse meio tempo eu participei de muitos congressos de direito previdenciário, então eu viajei o Brasil todo, fiz cursos, eu saí aqui da minha região da Serra Gaúcha, fiz curso no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, fiz diversos cursos em Curitiba, fiz cursos em Porto Alegre, fiz cursos em Goiás, eu fiz congresso em Florianópolis, congresso em Fortaleza, congresso em São Paulo. Então eu comecei a frequentar diversos institutos, diversos cursos para poder entender mais sobre o direito previdenciário, e eu comecei a atender as pessoas, que tinham problemas com perícias. No primeiro momento eu tive certa dificuldade, eu entrava com as ações judiciais e a maioria não era muito favorável, a gente acabava perdendo muitas dessas ações. Então eu fui estudar, eu fui tentar entender, eu fui tentar achar saídas, e hoje, graças a Deus, eu tenho ajudado muitas pessoas, muitos clientes que passam o que eu passei, que sofrem, que sentem na pele o que é depender de um instituto onde você precisa provar que você precisa de ajuda, né? Você precisa provar que você está sem condições de trabalhar, e comecei a ajudar muitas pessoas, e comecei a criar estratégias para ganhar as ações judiciais, para ganhar as perícias médicas, para encaminhar as aposentadorias, para fazer revisões de cálculos de aposentadorias. Aí nós começamos a crescer, começamos a ter muitos clientes, nosso escritório cresceu, nós saímos de um escritório bem pequeno no centro da nossa cidade. Hoje nós temos uma estrutura muito grande aqui, nós temos uma estrutura completa do nosso escritório, nós temos pessoas que nos ajudam, temos advogados, parceiros, associados, temos pessoas que estão nos ajudando. Nós temos um escritório muito bonito. No início era um escritório que eu não gostava, era muito feio, era atrás de um shopping, do restaurante do shopping da cidade, então tinha barulho de exaustor e era calor e não tinha ar-condicionado. E hoje não, hoje nós temos ar-condicionado, nós estamos num lugar totalmente privilegiado, muito bem, nós podemos atender nosso cliente muito, muito, muito bom. E a gente acabou desenvolvendo então esse método de atender os clientes, de trabalhar com eles, tanto na área trabalhista, que é a área principal que eu e minha esposa trabalhamos, e na área previdenciária, onde nós conseguimos ter muito êxito nas ações judiciais e encaminhar diversos benefícios de certa forma que fiquem mais vantajosos para os nossos clientes e de forma que fique interessante para todo mundo. Nós conseguimos detectar situações onde nós precisamos mexer na vida dos clientes, nós conseguimos atender o cliente e conseguir prever situações do futuro dele. Para terminar minha história, hoje, graças a Deus, então eu estou ajudando, fazendo o que eu queria, ajudando muitos clientes, ajudando muitas pessoas, e eu espero que essa minha história possa te ajudar. Hoje nós temos caminhos e soluções e estratégias para oferecer para os nossos clientes, de forma que eles
fiquem seguros no momento que eles vão precisar do auxílio do INSS, ou então de planejar uma outra forma de ter rendimentos financeiros no momento de uma situação de contingência social, onde ele vai ser atingido por uma coisa. Então, meu desejo é que você que está conhecendo o nosso trabalho possa realmente ter um melhor benefício, ter um sucesso no seu planejamento, ter uma aposentadoria, uma velhice digna, você que está doente possa poder se tratar com segurança, com tranquilidade, sem ter medo, realmente buscar a recuperação da sua saúde, porque eu sei bem o que é isso. Você tem que provar que está doente quando você não tem condição de trabalhar enquanto você está doente, e ficar mais preocupado com isso do que ficar preocupado em se recuperar. Enfim, a história tem muitas coisas interessantes e hoje eu tenho um compromisso de ajudar os meus clientes. Eu tenho um compromisso de ajudar as pessoas a ter um melhor benefício. E isso não é só uma questão financeira para mim, isso é uma questão de vida, é uma questão de realização profissional. Eu quero que as pessoas possam ter resultados. Eu tenho depoimentos de diversos clientes que podem garantir que com bom acompanhamento, com bom esclarecimento, você vai ter realmente algo especial para poder viver e usufruir da sua aposentadoria. E você também pode fazer isso, você também pode buscar um auxílio para conseguir ter um bom serviço, um bom atendimento, uma boa assessoria quando você precisar em questões de trabalho e também de aposentadoria. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.